Bom dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar e recebe hoje a farmacêutica e terapeuta Maria Clara Badaró Massad. Prazer te receber. Prazer é todo meu. Você chegou muito pequena em Friburgo, veio do Rio de Janeiro e passou a sua infância e adolescência aqui em Friburgo, né? Como é que foi essa sua formação? Eu vim com 2 anos, basicamente, para Friburgo, né? Nasci no Rio e fiz toda a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio aqui em Friburgo e fui para Niterói para fazer a faculdade. Até então eu fiquei em Friburgo mesmo. E esse desafio, Maria Clara, porque a gente sabe que a faculdade de farmácia, se ela for fácil de entrar, não é muito fácil de sair, né? Demanda um conhecimento muito aprofundado, uma dedicação muito grande. Como é que foi esse desafio para você? Foi uma faculdade muito difícil. Você fez a Universidade Federal Fluminense? Sim, fiz lá em Niterói, na UF. É até engraçado porque eu fiz o curso de farmácia sem nem conhecer a profissão farmacêutica, né? Até hoje é um pouco difícil a gente conhecer a verdadeira atuação do farmacêutico, né? E naquela época não foi muito diferente. Então eu entrei na faculdade pela afinidade pelas matérias no vestibular, que era biologia e química. Então, eu fui vi um folheto da UF e aí falei assim, vou fazer essa faculdade, vou tentar. E aí fiz o vestibular e acabei passando. Então, foi uma faculdade que eu não esperava, né? Não conhecia como que ela de fato era. E ela está num grau de dificuldade, assim como física, engenharia, medicina. Então, realmente foi uma faculdade muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, sempre fui muito crítica à minha formação como farmacêutica, porque a gente aprendia muito a como fazer os medicamentos, por exemplo, só para dar um exemplo, a sintetizar uma substância, mas não aprendia como lidar com o público, né? A lidar ali com o paciente, com um verdadeiro usuário do medicamento, né? Que é a população. Então, eu sempre tive um olhar um pouco mais diferenciado, né? Sempre achei a faculdade muito tecnicista, mas que me deu muita disciplina, né? Me deu muita organização, despertou em mim de novo o potencial para os estudos, né? Então, a formação foram 5 anos, né, de faculdade, mas foi muito boa, mas ao mesmo tempo muito difícil. E em algum momento da faculdade te despertou um braço da farmácia? Sim. Você tenha se dedicado, se encantado? Teve. Eu sempre me identifiquei mais por ter esse contato com o público, né? Com os pacientes ali, estar na ponta, lidando diretamente com o paciente. Então, eu acabei me interessando mais pelo serviço público. Então, na metade, mais ou menos, da faculdade, eu fiz uma seleção da prefeitura para ser acadêmico bolsista e fui trabalhar no Souza Aguiar. E aí, fiquei até o final da minha formação. E aí, acho até por isso que eu tinha esse olhar um pouco crítico, porque eu sentia falta, né, de aprender isso dentro da faculdade, né? Então, eu me mantive com essa formação. Depois que eu me formei, eu também segui por essa área do serviço público. O que te levou ao serviço público, esse viés humanista? Foi. Eu sempre tive um interesse assim, interno de conseguir interferir verdadeiramente na vida das pessoas, né? No meu caso, na área da saúde e na vida dos pacientes. Então, eu via que porque a área da farmácia ela é muito ampla, né? A gente tem a área hospitalar, tem a área da indústria, dos laboratórios de análises clínicas, farmácia de homeopatia, farmácia de manipulação. As dermatos. As dermatos, né? Exatamente, a parte de estética. Então, o que me permitia naquela época, que eu vi que poderia me permitir esse maior contato, foi através do serviço público. Então, essa vontade minha de querer ajudar, de querer estar mais próxima, ou seria pelas farmácias comerciais,
né, que hoje em dia é chamado de farmácias comunitárias, que são essas de rua, ou seria pelo serviço público. E que hoje é obrigatório a presença de um farmacêutico. É obrigatório, há muitos anos, né, já era obrigatório, mas a fiscalização não era muito presente, né, ou então dava-se sempre um jeitinho, mas hoje em dia isso está bem diferente. Foi um avanço, né, para a profissão, porque o farmacêutico tem que estar presente e ele está muito mais atuante do que na minha época. Hoje em dia a gente vê o farmacêutico na frente ali do balcão e dando orientações. Algumas farmácias incluíram até palestras farmacêuticas, né, dentro da sua rotina. Então, tá bem bacana essa atuação do farmacêutico. E a saúde pública, Maria Clara? Pois é, a saúde pública eu me formei e fiz o concurso para a prefeitura e para o estado do Rio, né? E aí comecei a trabalhar e eu acho que foi a minha primeira grande decepção como farmacêutica, porque eu me deparei com um SUS completamente desestruturado, né? Não tinha infraestrutura, vou falar da parte da farmácia, que é onde eu mais tive contato. A gente não tinha estrutura física, não tinha computador, a gente tinha um estoque que não era adequadamente climatizado para armazenar. Isso na cidade do Rio de Janeiro. Isso na cidade do Rio de Janeiro e pelo estado eu trabalhava em Niterói, num hospital em Niterói. E pela Prefeitura do Rio, num posto de saúde. Então, eu tive bastante dificuldade de atuar como eu sempre imaginava. Então, aquela minha ideia de atuar diretamente com o paciente, de poder orientar o paciente, não se concretizou. Né? Eu dispensava um medicamento, era uma janelinha com uma grade, onde tinha um buraquinho embaixo, onde tinha que me abaixar para falar com o paciente e entregar a cartelinha de comprimido. E aí foi uma grande decepção, porque eu tinha uma ideia, né, na minha cabeça que quando eu cheguei na prática não era nada daquilo. Né? Então, eu acredito que tenha sido isso um dos motivadores que fez com que eu tomasse outro rumo, né, depois. E você acredita no SUS? Eu acredito porque eu vivi um SUS completamente diferente do que eu vivi aqui no Rio, né? Então, quando eu decidi continuar no serviço público, eu vi que eu só tinha uma saída, que era sair do Rio. Quando eu fiz um curso, eu fiz pós-graduação em gestão da saúde e depois gestão direcionada para assistência farmacêutica no SUS. Então, eu sempre tive interesse de investir, né, os meus conhecimentos dentro do SUS. E aí eu via várias ideias interessantes, legais que eu poderia colocar em prática, mas eu não via como fazer isso aqui no Rio. Então, quando eu fiz um curso... Agora, por que você não via essa possibilidade? Eu não via porque... Eu não via integração entre os profissionais de saúde, né? O farmacêutico não conversava com o médico e que não conversava com o enfermeiro. Eu não via uma capacitação frequente tanto dos farmacêuticos quanto dos profissionais técnicos que trabalhavam junto com a gente. Eu não via investimento na assistência farmacêutica. Apesar de acreditar no sistema. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acredito até hoje, né, principalmente porque eu vi o outro lado, como é possível, mas naquela época eu ainda acreditava. Eu via que aqui tinha muita coisa que precisava melhorar. Eu não sei como que está hoje, né, porque isso foi lá atrás, foi lá em 2007, tem 10 anos que eu trabalhei no SUS aqui no Rio, né. Acredito que muita coisa tenha mudado, espero que sim, mas naquela época... eu via que estava um pouco difícil de conseguir colocar na prática tudo que eu tinha dentro de mim. Então, vou pedir licença, vou chamar um intervalo comercial. Nós voltamos em instantes com Em Foco. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza.
Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta com Em Foco, conversando hoje com a farmacêutica e terapeuta Maria Clara Badaró Massad. Maria Clara, você no primeiro bloco contou a sua trajetória, falou sobre a sua experiência no SUS, no estado do Rio de Janeiro, especialmente cidade de Niterói e Rio de Janeiro, e você deixou escapar que você viveu uma outra realidade do SUS e que, por conta disso, você pode afirmar que o sistema pode funcionar. Sim. Uhum. A partir dessa experiência no Rio, o que foi feito da sua vida? Quando eu fiz um curso lá na Federal do Rio Grande do Sul, né, lá em Porto Alegre, era um curso com vários outros farmacêuticos e a maioria era do Sul, de municípios do Sul. Então, quando eu fui para lá fazer esse curso, eu comecei a conhecer várias realidades completamente diferentes daqui do Rio. Então, eu comecei a ver que talvez fosse possível colocar em prática tudo aquilo que eu tinha dentro de mim. Então, depois desse encontro que tivemos lá, eu comecei a me interessar e buscar concursos públicos para fazer para o Sul. E aí foi quando eu conheci, né, procurando concursos, Chapecó, cidade de Chapecó, que fica em Santa Catarina, oeste de Santa Catarina. Que viveu recentemente aquele drama Exatamente. Do time, né, do acidente aéreo. Uhum. Cidade do Chapecoense. Exatamente. Então, eu fiz o concurso público para lá. Tirei um mês de férias da Prefeitura e do Estado e me dediquei 100% ao estudo. Então, de manhã, tarde e noite eu estudava. Eu só vivia para estudar, porque eu acreditava muito naquilo, de que se eu quisesse continuar no SUS, aquela era a minha grande oportunidade. Então, eu passei e aí fui morar lá. Qual é a distância de Friburgo para Chapecó? Muito grande. Olha, do Rio são mais ou menos 1.500 quilômetros. Então, daqui de Friburgo ainda vai mais um pouquinho. Você deixou uma vida inteira, Deixei a família tudo. Deixou tudo e foi para lá? Tudo. Eu fui sozinha para Chapecó, atrás desse sonho, né? Então, foi uma mudança bem difícil para mim, né? Eu tive que refletir muito se era isso que eu queria, né, a importância disso na minha vida para poder, a ponto de deixar tudo para trás, né? E eu achava que valia a pena, porque eu acreditava naquilo. Então eu comecei a pesquisar Chapecó e vi que na época, não sei como que está hoje, mas na época Chapecó estava no ranking, lá em cima dos primeiros lugares de qualidade na prestação de serviço no SUS. Um dos primeiros, do estado e do Brasil. Falei assim, bem, se eu quero ir para um lugar que funcione, para colocar tudo em prática, esse é um bom lugar para eu começar. Então vamos para lá. E aí eu fui. E encontrou essa realidade que você sonhava? Eu encontrei muito próximo. Foi assim onde eu tive mais a minha satisfação profissional. Foi em Chapecó. Eu encontrei um SUS que funcionava, extremamente organizado, bem estruturado, um sistema informatizado, que às vezes a gente fala sistema informatizado, para as pessoas pode não parecer muita coisa, mas quem vive, quem está na saúde pública, sabe o quanto isso faz falta. Então, todos os médicos tinham um consultório e um computador na sua sala. Esse computador, ele recebia informação, por exemplo, do laboratório, todos os exames estavam ali. Aquela prescrição que o médico fazia ia diretamente para a farmácia. Na farmácia eu acessava a receita, acessava o prontuário do paciente, se eu quisesse, se eu tivesse autorização para isso, e conseguia fazer toda a dispensação do medicamento informatizada. Isso é algo que não existe em vários municípios do Brasil. Então, isso é um avanço tão grande para o SUS que foi uma coisa assim que eu fiquei deslumbrada, sabe? Fiquei encantada com um sistema daquela magnitude. Então, o controle de estoque, que para o farmacêutico é extremamente importante, né? Você saber exatamente quantos comprimidos saíram e entraram do seu estoque, isso é fundamental. E outra coisa que chamou atenção é que, por exemplo, no Rio, na Prefeitura do Rio, os funcionários que trabalhavam comigo, os técnicos, eles eram desviados de função. Então, poderia ter qualquer funcionário ali que trabalhou, tinha sido zelador, o outro tinha sido...
da capina. Isso, exatamente. É triste falar isso, mas o que não tinha mais, quando acabava um cargo na prefeitura, eles jogavam para a farmácia. E é uma função, uma atividade tão importante você dispensar um medicamento, que eu ficava desesperada com aquilo, porque eu não conseguia estar 100% ali do lado desses funcionários, você tinha que entregar. Né? Entrega para Deus e vê o que vai acontecer. E quando eu fui para Chapecó, todos os funcionários eram técnicos de enfermagem. Então é outro... Sabiam a responsabilidade de dispensar aquele medicamento. Sabiam a responsabilidade, conseguiam dar um mínimo de orientação, né, para aquele paciente que estivesse com alguma dúvida ou chamavam a gente. Era outro raciocínio, né? É uma outra cabeça que já foi preparada para atuar no serviço de saúde, né? Então, a gerência da assistência farmacêutica era uma gerência que apoiava os farmacêuticos, que defendia a gente, sabe, que brigava pela gente. Então, isso faz toda a diferença num serviço de saúde. Durante a minha atuação em Chapecó, chegou na metade, né? Eu fiquei lá 4 anos. Quando completou 2 anos, mais ou menos, eu sentia que eu ainda gostaria de trabalhar mais ainda perto dos pacientes, porque eu tinha primeiro sido lotada numa farmácia central, que era uma farmácia maior da região, que servia de referência para todos os bairros e tudo mais. E eu sentia que faltava alguma coisa, que era aquele meu contato que eu sempre quis ter desde a formação. E aí eu pedi para ser transferida para um posto de saúde, daquele posto de saúde mesmo de bairro, que você tem ali o contato próximo com o paciente, pequenininho, um posto de saúde pequeno, e foi aonde eu me achei. Ali, nossa, foi muito bom, porque ali eu conseguia manter um contato próximo com os médicos da unidade, com os enfermeiros, com a nutricionista, com a psicóloga, e lá tem reuniões de equipe. É um trabalho interdisciplinar. Exatamente. Quase multidisciplinar. Multidisciplinar. E isso é fantástico. E no momento em que a gente discute tanto a saúde pública no Brasil e especialmente aqui em Nova Friburgo, a gente vê pelo exemplo da Maria Clara de que é viável, de que é possível. Exatamente, né? É possível. Então eu comecei a participar dos grupos que tinham na comunidade. Então grupos de gestante, grupo de hipertensão, diabetes. Que a gente chama, de uma forma geral, de coletivos. Isso. Né? Que direcionam o trabalho do gestor público exatamente para atendê-los, porque esse é o papel da gestão exatamente. Pública. Atender aquele grupo social, os anseios daquele grupo social, né? Porque senão não existe porquê, não há nada de público numa coisa que é pensada de forma privada, né? E essa troca que o paciente traz pra gente nesses grupos é de uma riqueza absurda, né? Você conseguir trocar informação. Você ficou 4 anos e de repente... Pois é. Apesar de ter tido esse contato próximo, né, com o paciente, que era o que eu desejava, 2 coisas fizeram com que eu repensasse. Uma era a interferência da política nas questões técnicas do serviço público. Eu não vou entrar em detalhes, porque não precisa, mas eu acho que quem trabalha no serviço público vai entender do que eu estou falando. Então, como eu nunca concordei com essa prática, eu tinha que ficar batendo sempre de frente. Então, isso gera um desgaste muito grande na gente. E o outro motivo, que foi principal, era o uso abusivo dos medicamentos. Isso sempre me incomodou muito. Né? Essa medicalização da vida, é a ideia de que para todos os problemas da sua vida existe um medicamento como se fosse uma pílula mágica. E na prática não é assim, a gente sabe. Né? Agora, você é filha de um homeopata que, pelo sobrenome que aparece no vídeo, quem conhece sabe, que é o Dr. Luiz Eduardo Teixeira Massad. Você migrou da farmácia para a área de terapia, né? Área terapêutica, na verdade, né? Buscando novas práticas de prevenção, de cuidado, né? Novas práticas de saúde. E eu só fiz esse preâmbulo porque eu vou pedir um intervalo comercial e nós voltamos em instantes com Em Foco. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa.
Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Pois é, a gente não pode perder tempo, porque agora é o terceiro e último bloco. Você migrou da farmácia para a terapêutica, né? Você voltou para o Rio de Janeiro e faz hoje uma pós-graduação nessa área de acupuntura, florais e etc. Como é que foi isso? Houve uma influência forte do Dr. Massad nisso? Olha, quando eu pensei que eu poderia mudar para uma outra área, mas permanecer na área da saúde, mas deixar de atuar tanto assim no serviço público, eu fui conversar com meu pai para ver o que ele achava disso, né? E aí, como sempre, ele me deu apoio, né? Porque meus pais sempre estiveram muito próximos de mim e sempre me apoiando em todas as minhas decisões. E ele ficou super feliz e falou que achava que era uma área que sim, que eu poderia atuar e teria sucesso. E agora a gente troca ideia em casa, né? E vai ao encontro daquilo que você tanto pensou lá em Chapecó, né? A forma como as pessoas se envenenam. Com tantos medicamentos em busca de uma salvação que não virá, né? Exatamente, é exatamente esse raciocínio. E aí eu comecei a conhecer um pouco da medicina chinesa e vi que ela ia muito de encontro ao que eu pensava, que era esse olhar, essa visão do homem como um ser complexo. E que a saúde dele é extremamente influenciada pelas questões internas, que são as emoções, né, tudo que ele vive, os pensamentos, o comportamento dele, quanto pelos fatores externos, que aí vem o meio ambiente, os fatores estressantes, trabalho, família e tudo mais. Então, eu comecei a me identificar muito com essa área, né? E a área da floralterapia, que também... Fala sobre isso, florais. O que são os florais? Os florais, eles, basicamente, para ficar bem fácil para as pessoas, é o uso de essências extraídas de flores que tem um efeito terapêutico, né? Então, o grande lance dos florais é que você consegue ir na origem, na causa daquele problema para o paciente. Então, a gente esquece um pouco o sistema físico, o efeito, o sintoma físico do paciente. Sabe, tudo aquilo que eu estava acostumada a dispensar um medicamento para dor de cabeça, eu quero saber o que causou dor de cabeça. Entendi. Então, essa é a grande diferença. E o raciocínio é semelhante, tanto para a medicina chinesa quanto para os florais. Tá, você trouxe aqui alguns equipamentos e eu estou vendo aqui as ventosas que ficaram muito famosas na última Olimpíada. Sim. Quando os nadadores, né, apareciam com marcas no corpo. São essas ventosas aqui, né, que fazem esse efeito. Você promove uma pequena sucção, né, na ventosa. Aqui não vai ficar na mão, mas enfim, quer colocar aí no seu braço, não sei se vai ficar. Vai botar na sua mão. Aqui no braço. Bem, enfim, aqui a área é um pouco grande, talvez essa daqui ficaria melhor, mas eu sei que o tempo está um pouco curto. Isso. Então, a ideia da ventosa é a gente promover uma maior circulação de energia e sangue para a área cometida. Então, quando a gente vê aquelas marcas, é uma área de dor para aquele paciente. No caso, o Michael Phelps, por exemplo, apareceu com aquelas manchas roxas aqui. Então, a ideia da ventosa, né, de uma maneira bem ampla, é colocar como se fosse irradiar aquela região, né, irrigar aquela região com energia e sangue. Tem a ventosa de vidro e ventosa de acrílico. Aqui a gente tem a moxa bustão, né, que essa daqui é feita de carvão com a erva e tem a erva lã também,
que é uma erva artemisia chamada, que tem a função também de aquecer e circular uma energia que possa estar bloqueada, né? Todas essas técnicas fazem parte da medicina chinesa. A medicina chinesa, eu trouxe aqui um mapinha só para as pessoas entenderem um pouco melhor, ela é baseada nos meridianos que nós temos pelo corpo e na quantidade de pontos que tem ao longo do corpo, tanto na frente quanto atrás, né? Então, a técnica talvez mais conhecida que tem da medicina chinesa é a acupuntura, que é a inserção de agulhas, né, nesses pontinhos. E tem também a auriculoterapia, que é essa folhinha aqui que eu trouxe, que é uma ilustração de vários pontinhos que nós temos que vão estimular diversas áreas do nosso organismo. Então a gente chama de microsistema. Aqui, por exemplo, tem a representação do joelho, né, da lombar, do abdômen. E assim a gente vai, de acordo com o sintoma que o paciente apresenta, a gente vai estimular essa área. E aí essa energia que a gente estimula aqui vai lá para a área acometida do paciente. E, de uma certa forma, tem gente que ainda acha que isso aí é um trabalho com vertentes de bruxaria. Sim. E etc. Todos esses tratamentos são reconhecidos? Todos eles são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde. Inclusive, o SUS, em 2006, ele criou uma política nacional dessas práticas integrativas. E todas essas estão inseridas. Então, o SUS, ele pode, inclusive em Chapecó fornecia, foi quando eu conheci a acupuntura, porque eu recebi lá, de graça, né, todas essas terapias. Que pode ser uma grande prevenção, né? Pode ser uma grande prevenção. Além de prevenção, o próprio tratamento também. E é uma tendência. Para diversas áreas, o ser humano... Para diversas áreas. O ser humano tem buscado viver de uma forma mais harmônica com a natureza. Né? E eu acho que cada vez mais se busca essas alternativas. Sim. Né? Cada vez mais. A gente observa, né, essa procura cada vez maior por essas técnicas. Alguns chamam de complementares, outras alternativas, integrativas. Para mim, tanto faz o nome, desde que ela resolva o problema do paciente. Para mim, tanto faz. O fato é que as pessoas têm procurado cada vez mais, né? E é interessante, né, que o próprio governo incentive essas práticas, como o SUS incentiva por essa política nacional, porque o sistema não dá conta, né, dessa enorme consumo de medicamento que a gente tem. Então, é interessante que se estimule cada vez mais, né? As pessoas têm procurado cada vez mais. E você já está em Friburgo trabalhando com essas terapias? Já estou trabalhando, fico alguns dias aqui, atendo no Rio também, né? Mas a ideia é vir cada vez mais para Friburgo, que é onde eu mais me identifico, né? É no Espaço Terapêutico Cônego. Do Cônego, isso. Que é na Presidente Kennedy. Na Presidente Kennedy, isso. Perto ali do Pavilhão das Artes, né? É bem fácil de localização. Maria Clara, nosso tempo está esgotando. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é bom que as pessoas conheçam, né, cada vez mais essas técnicas, porque estamos aí para promover cada vez mais a saúde e a prevenção da população. Então, acho que foi muito bom ter vindo aqui, né? Que bom, agradeço o espaço para eu poder divulgar isso. Alegria nossa. Sucesso. Obrigada. Com tudo que você falou, a gente só torce para que o nosso telespectador ligado à área de políticas públicas possa ter um entendimento melhor sobre as possibilidades e que as pessoas precisam descobrir isso, né? Exatamente. Que é possível fazer bonitinho, direitinho e ter resultados. Muito obrigado. Em Foco fica por aqui. Estaremos juntos na próxima semana. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.